Olá, pessoal amigo do canal Servir e Amar. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos o nosso livro Boa Nova. Hoje vamos dar continuidade à lição de número 25, a última ceia. Então, hoje nós já estamos na parte 2 da lição, ok? Então, pessoal, vamos mais uma vez, né, como todo início, agradecermos a Deus Pai por essa oportunidade ímpar e abençoada de estarmos em contato com os ensinos de Jesus, para que possamos elevar sempre o nosso espírito, para que possamos sempre aprender um pouco mais, ampliarmos a nossa visão e amaciarmos o nosso coração, tendo mais amor, mais luz e mais paz, e espalhando para todos aqueles que conosco convivem. Mestre Jesus, gratidão pelos seus ensinos de amor e de luz. E rogamos a ti, Mestre amado, esteja conosco, seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, caríssimos. Então, hoje nós estamos na nossa parte segunda do capítulo 25 do livro Boa Nova. Na outra ocasião, eu fiz uma solicitação a vocês para que fossem divulgado o nosso canal, Servir e Amar. Eu vou fazer a pergunta: vocês divulgaram o nosso canal? Ou vocês estão traindo Jesus, escondendo que são espíritas, para não serem confundidos com outras denominações? Então, caríssimos, vamos divulgar o canal Servir e Amar para mais pessoas possam, né? Inclusive comentar as lições que nós postamos aqui. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa lição de hoje, a segunda parte do capítulo 25, a última ceia. Então, vamos lá, pessoal. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, esse é meu corpo. Gente, qual é a simbologia aqui, hein? Jesus, ele não estava dando o corpo dele a ninguém, né? Era um símbolo que Jesus deixou para nós, está no Evangelho, né? Esse é o meu corpo. O pão do Espírito é o Evangelho de Jesus. Jesus, quando está com a mulher samaritana, e que ele diz a ela: quem beber desta água jamais terá sede. Então, essa água que Jesus se referia era o Evangelho. Aqui, Jesus se refere ao seu corpo como o Evangelho, o corpo dos seus ensinos, do seu exemplo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque esse é o meu sangue. Dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Então, não é o sangue de Jesus, né? É a simbologia dos seus ensinos, que é a essência do Cristo, a prática do bem. Jesus deixou a sua essência para nós, que é o bem, é o belo, é o perfeito. E somos todos nós, né? Perfectíveis,
somos fadados a essa perfectibilidade, a termos em nós todos esses atributos que Jesus teve e tem hoje maior, porque Jesus esteve aqui conosco há 2000 e tantos anos, ele evoluiu mais ainda. E nós estamos aqui, no planeta Terra. Graças a Deus. Já pensou se fôssemos, ou se está nos esperando um planeta inferior? Ainda bem que estamos na Terra. Vamos melhorá-la, não é? Como o nosso irmão Bezerra de Menezes, que teve a bênção de vir diretamente das mãos de Maria a ordem para que ele passasse para um plano superior. E Bezerra disse: enquanto houver uma lágrima na terra, eu estarei lá, auxiliando aos meus irmãos. Será que nós vamos ter essa grandeza? Ou a gente vai querer sair correndo para um planeta regenerado? Eu acho que sim, eu vou. Né? Se eu ficar aqui na Terra, tá bom demais, aqui eu conheço, não é? Já sei das minhas deficiências, mais ou menos, aquelas que eu aceitei, eu já sei, né? Então vamos continuar, gente. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos a vós, perdão, reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Esse pão significa o banquete do Evangelho. Esse vinho é o sinal renovador dos seus ensinamentos. Renovação. Evangelho é o pão do conhecimento. E o vinho aqui, ele é a renovação. Gente, vamos lembrar, agora me ocorreu uma passagem de Jesus. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Peraí, gente. Aqui, marquei aqui. Renovar. Tá. Vamos continuar agora aqui. Então, o primeiro feito de Jesus, qual foi? Não foi a transformação da água para o vinho? Então, o vinho, ele tem uma simbologia muito forte dentro dos evangelhos, né? É a vida. Inclusive, a gente tem aquele raminho da videira no próprio evangelho, não é? A gente tem ali. No meu não está aqui a mão, senão eu ia pegar para mostrar para vocês. Meu evangelho está por aí perdido. Está aqui, como vocês estão vendo aqui, né, no meio dos livros. Então, não vou pegar agora para a gente ver, não. Então, o símbolo do vinho da videira é muito forte, é o símbolo da vida, né? E o evangelho é vida, e vida em abundância. Então, Jesus, naquela passagem das bodas de Caná, ele traz para nós a necessidade da transformação. Não havia começado ainda a sua obra, ele mesmo diz a Maria, ainda não é chegada a minha hora, mas mesmo assim ele atendeu a sua mãe e transformou a água em vinho, mostrando para nós que o seu primeiro feito público foi o feito da transformação. E se nós não nos transformarmos, nós não vamos sair do lugar. Não adianta eu estudar, não adianta eu ir para a casa espírita aplicar passe, trabalhar na assistência social, se eu não me transformar. Vamos lembrar do nosso irmão, do livro Voltei, o irmão Jacó, que enquanto ele invejou a luz do outro, enquanto ele realmente
não conseguiu amar a luz que havia em seu peito. Era uma luz muito fraca, sem brilho, né? Então, é somente quando nós tivermos a luz do Evangelho em nós. É como eu já falei em outro estudo, né? Que nós, na nossa evolução, nós vamos automatizando as funções físicas, né? Já automatizamos a respiração, a digestão, várias funções do nosso corpo estão automatizadas. E o Evangelho, o ensino de Jesus, é o ensino da automatização do amor. Nós precisamos automatizar o amor. Eu preciso de alguém para respirar? Não. O meu corpo respira sozinho. Da mesma forma, o amor tem que estar em mim, não é no outro, é em mim. Eu automatizá-lo. É fazer com que o amor flua de uma forma natural. Mas a gente ainda nem sabe o que é esse amor, não é? Então, vamos continuar aqui. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, do sagrado idealismo do amor, como que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilham conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Gente, onde é que está o reino de Deus? Está dentro de cada um de nós. Deus habita em nós. A centelha divina habita em nós. Então, esse reino de Deus está em nós. Só precisamos fazer com que ele flua. Mas, para isso, é preciso trabalharmos, apararmos as arestas, trabalharmos as nossas imperfeições. O espírita só fala disso, só fala em transformação, só fala em melhora, só nisso, em reforma íntima, porque não tem outro caminho. Jesus trouxe esse caminho para nós, o caminho da transformação. Não existe outro. Eu preciso melhorar eu em mim, minhas questões, para depois melhorar o outro. E cada um que melhora, melhora um pouquinho o planeta. Então vamos continuar. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sob sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Vamos lembrar de outra fala. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Então, Jesus tem muitas outras ovelhas fora daqui. Então, o compromisso do de Jesus, não é somente conosco, aqui, o humano terráqueo, mas com outros orbes também. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais, com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações da conquista do futuro. Ainda hoje nós fazemos isso, né? Ai, quando eu desencarnar, eu já estou a caminho do nosso lar, que é a nossa referência. Todo mundo quer ir para nosso lar. Nosso lar, ele está na esfera de Copacabana, Rio de Janeiro. Nós somos, quer dizer, eu, né? Atualmente eu estou em Pernambuco, então eu não vou para o nosso lar. Eu, inclusive, sei qual é a colônia daqui que uma amiga da Casa da Gestante já me falou.
mas eu não recordo o nome da colônia, eu não recordo. E olha aqui o cabelinho branco. Não vou recordar, não, a idade não permite. Mas nós ainda estamos discutindo isso, né? Estamos trocando com o plano espiritual para poder ganhar bônus, hora para ir para nosso lar, né? Ainda hoje, imagine há 2000 e tantos anos atrás, os discípulos de Jesus discutindo os privilégios dos lugares no reino de Deus, né? Nós ainda hoje fazemos isso. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouro, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Quando chegasse o reino, com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a superioridade espiritual. Vamos nos lembrar que existia na época até uma fala assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré era uma região muito pobre e esquecida. Então, nós ainda hoje, né, falamos isso muitas vezes de alguns bairros de onde nós residimos, achamos que é o melhor e que outros que estão em outros locais não seja tão bom. Ah, aquela região é de bandido, é disso, daquilo. Então, eles, como eram de Nazaré, queriam impor, né? Vamos ler aqui de novo, vai, gente, senão eu vou me antecipar. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que a verificada vitória se lhes constituía uma obrigação, a marcha para o templo ilustre, em que se exigiriam seus poderes supremos. Olha lá, gente. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes, impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Impor a crença. O que é que foi feito nas cruzadas? Era fé, né? Imposta. Se você não aceitar a minha fé, se você não renunciar à sua, você vai ser morto na fogueira, seus bens vão ser confiscados. Tudo isso em nome de Jesus. Tudo isso em nome do bem. Pode? Pode. Aconteceu. O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Ainda estamos nessa, né? Com exceção de Judas, que se achava em silêncio, sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela, cingiu-se com uma toalha em torno dos rins. Cintura, né, gente? A moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos.
Então, pessoal, vou marcar aqui para não ver, que nós já estamos terminando. Divaldo, ele conta... eu amo os casos do Divaldo, ele conta um caos. Ele conta a história de um rapaz judeu, né? E do seu pai. Esse rapaz chamava-se Davi e tinha uma namorada chamada Sara. Eu vou contar a minha moda, porque essa história Divaldo conta maravilhosamente, com muitos detalhes, e ele leva um bom tempo explicando todos os fatos. Então, vale a pena vocês buscarem essa história que Divaldo conta, né? Desse pai e desse filho. É só vocês colocarem lá no YouTube a história do rapaz judeu, do pai e filho judeu, que vai aparecer a história de Divaldo contando na íntegra aqui, ela leva um bom tempo, tá? Mas eu vou resumir aqui para nós, para a gente ver aqui o que vem a ser a humildade de uma criatura. Esse rapaz judeu, ele odiava o judaísmo. Ele foi criado dentro do judaísmo, porque o pai, ele havia inclusive participado do Holocausto. Ele havia ficado recluso na Alemanha e quando termina a guerra, ele consegue ir para os Estados Unidos, onde ele forma a família e tem esse filho, Davi. Então, como ele passou por vários percalços, ele queria dar uma educação rigorosíssima para o seu filho, dentro dos preceitos do judaísmo, aquele judaísmo ortodoxo, do qual o rapaz se revolta e não quer aceitar. Quando ele já tinha mais idade, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu vou embora para a Índia buscar a minha religiosidade. Não aceito esse judaísmo que você passa. E o pai extremamente entristecido, né? Porque havia contado todas as histórias do patriarcado judaico, havia criado filho dentro do judaísmo, e o rapaz se revolta e diz assim: eu vou para a Índia porque eu odeio o judaísmo. E ele conversa com Sara, de família também judaica, e os dois resolvem ir para a Índia. E eles abandonam a família, e o pai, inclusive, diz para o filho: se você sair daqui de casa, você deixa de ser meu filho. E ele diz: então, eu não sou mais seu filho, porque eu vou e vai. E Sara também conversa com os pais e vai. E eles peregrinam pela Índia e vão atrás da religiosidade, conhecem muitas coisas, e eles conhecem um rapaz que diz para eles que eles deveriam conhecer Jerusalém, lá a Terra Santa, porque lá eles iam ter acesso a culturas que eles nem imaginavam. Seria interessante, já que eles estavam buscando uma religiosidade, conhecer também Jerusalém. E ele conversa com Sara, e Sara não quer ir. Ela estava bem onde ela estava, ela não quer ir. E ela diz para ele: olha, eu não vou com você. E ele insiste, insiste, ela diz: essa é a última vez que eu vou fazer a sua vontade. Então vamos para a Índia. Ou, perdão, vamos para Jerusalém. E lá vamos dois para Jerusalém, né? E os dois chegam em Jerusalém, descem no aeroporto, vão para a rodoviária e fica perto do restante do muro que sobrou, né, da revolta em 70, da guerra, né, do imperador Tito. E o que acontece? Esse muro, ele transforma-se num muro onde os judeus vão lá falar sobre a tristeza da guerra, da escravidão, enfim, acaba se tornando um muro das lamentações. E como era perto, o rapaz, ele vai até esse muro para conhecer, e quando ele está próximo, cai um papelzinho no pé dele. E ele foi lá também para colocar um papelzinho ali, né? Ele foi lá para colocar um papelzinho,
que era um pedido de perdão ao seu pai, porque ele já havia adquirido uma certa religiosidade. Então, quando ele pega o papelzinho que cai, ele vai colocar ali novamente no muro de onde caiu, mas a curiosidade dele é maior. Aí ele abre o papelzinho e aquele papelzinho estava escrito: Davi, meu filho, eu te peço perdão por eu ter praticamente te expulsado de casa. Eu já estou velho, eu já estou cansado. Essa pode ser a minha última peregrinação. Então eu rogo a você, meu filho amado, que me perdoe. Eu estou lhe pedindo perdão. E o rapaz reconhece a letra. E ele sai caminhando, assim, muito emotivo com aquilo que ele havia acabado de ler. E ele encontra-se com um rapaz conhecido. Olha as coincidências, né? Com um rapaz conhecido. O que você faz aqui? Aí ele explicou que estava peregrinando com Sara, mas que Sara, ela já havia cansado da viagem, que ela havia o abandonado ali na rodoviária, e ela tinha ido em busca de um abrigo, e ele, com a curiosidade, foi até o Muro das Lamentações. Pois bem, aí o rapaz diz ele assim: olha, eu sei que você é judeu, eu conheço aqui um rabino muito caridoso, e eu vou pedir a esse rabino que te hospede por essa noite, se você concordar. Aí ele disse: mas eu estou muito preocupado com Sara. Vamos ver se nós encontramos Sara. E voltaram lá na rodoviária e Sara não estava mais. E ele não perdeu o contato com Sara. E ele foi para a casa desse rabino, lá para esse espaço, foi muito bem acolhido e era um local de estudos da Torá. E ele conversando, dizendo que ele já fazia estudos, enfim, e o rabino convidou para que ele fizesse parte de alguns estudos, e ele começou a estudar nesse grupo, ele se interessou, ele começou a estudar. A esposa do rabino não tinha filhos, então ela acolheu de braços abertos ao rapaz, né? E tinha ele como um filho. E ele foi estudando e se acomodando nessa situação. Mas Sara, ela foi em busca diretamente num templo, né? Diretamente numa sinagoga, ela foi em busca de ajuda. E lá ela encontrou ajuda de um grupo de mulheres que a acolheram e que deram abrigo, e judias, logicamente, também judias, né? Porque eles estavam em Jerusalém. E essas senhoras cuidavam de Sara, ensinavam os preceitos do judaísmo, ao qual ela aceitou, e ela acabou se tornando um membro ali daquela sinagoga, né? Juntamente com aquelas senhoras. Passado algum tempo, esse rapaz, que já estava praticamente se tornando um rabino, estudioso da lei, né, da Torá, ele é chamado pelo casal que o acolhia e dizendo a ele que ele precisaria de uma esposa e que eles teriam algumas para apresentar a ele, se ele não se importasse, e ele, como já estava completamente familiarizado ali dentro daquele grupo, ele aceita. E então fazem todo um preparo para atender, né, a esse evento e trazem uma jovem para que ele conheça. E quando ele se depara com Sara, que foi levada até ele para servir de esposa. Então, ali os dois se abraçam, os dois choram, ele conta a sua história, conta a respeito do seu pai, que o pai havia falecido, enfim. A história é muito longa, né?
É uma história bem completa que Divaldo conta para nós, e eu trouxe ela extremamente resumida por conta do nosso tempo, né? Então, é somente para nós nos lembrarmos da humildade, dessa humildade que Jesus ensina para nós. Que o orgulho, muitas vezes, nos leva a caminhos tortuosos, a caminhos de sofrimento, por conta do nosso orgulho, pela falta de humildade. Quem de nós hoje se dispõe a ir para a rua, encontrar um morador em estado de vulnerabilidade e dar-lhe um abraço? Quem de nós? Quanto mais lavar os pés. Então, Jesus nos ensina que se nós não tivermos esse amor incondicional em nós, estamos longe do reino de Deus. E, nos seus últimos instantes, junto com os seus discípulos, ele tem esse ato de deixar esse exemplo para nós, que nós amemos uns aos outros, que nos respeitemos uns aos outros, respeitando o nosso próximo em todas as suas escolhas, em todas as suas formas de viver, que é muito difícil, que nós não fazemos isso nem dentro do nosso lar, quanto mais com aqueles de fora. Então, não vamos ter todo esse caminho percorrido por esse jovem para chegar à conclusão de que o pai tinha razão, que era necessário que ele se educasse em uma religião, que ele tivesse a humildade de reconhecer um ser maior que ele, que a sua vaidade, que o seu orgulho, e que o caminho dele era aquele mesmo, que ele desviou por anos para chegar depois à conclusão de que realmente o Pai havia mostrado um caminho melhor. Então vamos concluir aqui. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou Senhor e mestre, vos lavo os pés. Deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, lavar os pés dos nossos irmãos não significa lavá-los literalmente, mas sim acolher os nossos irmãos de caminho, sejam eles na situação em que estiverem, estejam, né, eles na situação que estiverem, se eu tiver condições que eu os acolha, se eu tiver condições que eu os ampare, não só na parte material, mas no mais difícil, amparar no amor, na renúncia, no sacrifício. Caríssimos, fica para nós essa segunda parte dessa história belíssima do nosso livro Boa Nova, que está na lição 25. Olha, gente, está na lição 25. E nós temos poucas lições ainda, né? 5. 5 lições. Estamos terminando o nosso livro. Mas teremos outro com certeza. Então, caríssimos, eu quero solicitar a vocês, mais uma vez, que divulguem o nosso canal Servir e Amar, para que mais pessoas tenham acesso. Quero agradecer imensamente por terem estado comigo em mais essa oportunidade e vamos rogar ao Pai que tenhamos um caminho de luz, um caminho de paz, que tenhamos a capacidade de acolher aos nossos irmãos,
Primeiramente, acolhendo a nós mesmos, nos amando, nos respeitando, para podermos amar e respeitar os nossos irmãos. Caríssimos, fiquem na paz de Deus.